Olá pessoal, tudo bem? Bom dia aí para você que está assistindo aí o Manhã Condominial aqui ao vivo conosco. E uma boa tarde, uma boa noite para você que vai ver esse programa depois. Hoje nós vamos trazer aqui um assunto polêmico, real e que está bem atual, né? Está acontecendo com muita frequência agora na atualidade. Nós vamos falar sobre locação por temporada em condomínios. E isso gera muita polêmica. Então por isso estou trazendo aqui hoje 3 grandes especialistas da área condominial. Eu estou mandando aqui alguns convites. Eu vi que meus convidados já estão aqui conosco. Já vou conectá-los aqui comigo. Mas eu estou mandando aqui uns convites para algumas pessoas para poder estar assistindo. Deixa eu colocar todos aqui. Aguardá-los conectar aqui conosco. Olá, tudo bem, Vinícius? Bom dia, doutora Aline, bom dia, doutor Lucas. Bom dia, Bom como dia, vão? doutor. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Joia? e você? Tudo bem, graças a Deus. Tudo Deixa eu bem, só Vinícius, como vai? Tudo bem. Deixa eu inclusive passar uma informação para todos aqui. A doutora Aline está aqui representando, né, o doutor Alberto. O doutor Alberto teve um imprevisto aí, apareceu uma emergência para ele. E eu acho que vocês sabem melhor do que eu, né? Apareceu a emergência, advogado tem que correr, tem que atender, não pode Isso, deixar, né? não tem Exatamente, não como tem fugir. jeito. Ela como se ele está muito bem representado aqui hoje. Peraí, o doutor Paulo, aqui, mandei o convite para ele, e aí a gente já vai. Estou mandando uns aviãozinhos aqui para algumas pessoas também, para poder assistir com a gente. Pronto, agora sim, time completo. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia, Bom dia, Bom doutor. dia. Tudo bem, doutor? Como vai? agradeço, tudo bem, e vocês? Coisa boa. Joia. Tudo bem, cara? Pessoal, então, como se diz, agora já estamos com o time todo a posto aqui, vamos trazer um pouco de informação, trazer um pouco de conhecimento. Como se diz, vou aprender muito com vocês 3 aqui hoje, porque eu acho que é uma situação que eu vivo bastante e também acho que vocês vivem muito mais do que eu, porque é uma demanda que está a nível nacional, os condomínios estão tendo essa polêmica. Pode, não pode, é permitido aluguel por temporada, não é permitido, por plataforma pode, sem plataforma não pode, tem gente até fazendo isso até já sem plataforma. Então, é um assunto que está fresco, né? Está quente aí na área condominial, mas antes da gente falar de cada um desses assuntos, eu quero passar aqui para cada um de vocês, brevemente, primeiro as damas, depois os cavalheiros, para se apresentarem, para o pessoal saber quem que vai estar conosco aqui, enquanto eu vou mandando mais alguns convites. Olá, bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã. Meu nome é Aline Borba, eu sou especialista em direito condominial. Atualmente estou como diretora da Comissão de Direito Especial Condominial da UAB Goiás. Sou sócia do escritório Borba Pequeno e Castro Advogados. Então, nós estamos aqui nessa manhã para debater desse tema aí tão polêmico, né? Que o STJ nos traz. E vai ser um prazer aqui estar agregando a essa live. Valeu. Doutor Lucas. Estava desativando o som aqui. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Bom dia, né, Vinícius, Aline, Paulo. Meu nome é Lucas, sou especialista, né, em Direito Imobiliário com MBA e sócio do escritório Caio César Mota Advogados Associados. Temos uma atuação muito próxima, né, do direito condominial. O meu sócio há mais tempo, né, ele já tem cerca de 17, 18 anos já de atuação especificamente nessa área, e eu já atuo há cerca de 4, 5 anos especificamente nessa seara condominial e também, né, na seara de direito imobiliário como um todo, né, envolvendo desde assessorias jurídicas para associações até mesmo construção civil pesada. Então, espero contribuir aqui com todos, né, e
passo agora já a palavra para o Dr. Paulo, né, para que ele possa se apresentar. Muito obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Paulo Ferreira, do escritório Paulo Ferreira Advocacia e Consultoria Jurídica, na área de desejo a todos que estão participando nessa manhã maravilhosa do condominial. E não é só à noite, o condomínio funciona amanhã também, né? E o escritório atua já há 7 anos, será 7 anos nessa área condominial. Espero estar aqui contribuindo com informações importantes, né, e bem, na verdade, recentes, né, é um tema antigo, né, e desde 2008 já com que tomou conta do mercado parte de aluguel por tempo, espero contribuir todos com novos colegas e convivência. Valeu. Bom, pessoal, sem tantas delongas, né, a gente vem vivendo aí as situações diversas, né, dessas questões de aluguel por temporada, plataformas, o famoso Airbnb, plataformas locais, já tem moradores que já aprenderam a lidar com essas questões e estão fazendo por conta própria. E aí vem aquela famosa pergunta, né, que é praticamente o título da nossa live, né? E aí, pode ou não pode, né? Isso é regulamentado? Tem alguma lei que permite? Tem alguma coisa que proíbe? Se tiver na convenção, pode ter, não pode ter? Existe uma forma de regulamentar de forma amistosa dentro do condomínio, né? A gente conhece tanta gente que tem prática de viagens, seja para cidades litorâneas, seja para cidades de grande movimentação de trabalho, tipo São Paulo, né, outras capitais, e até no exterior mesmo a gente vê isso com muita prática, né, uma prática muito grande, é mais barato que hotel, como é que fica essa questão dentro dos condomínios? A gente sabe que a realidade da área condominial brasileira é totalmente diferente de qualquer outro país, então é difícil a gente mensurar nesse âmbito, né? Mas eu acho que trazer para dentro da nossa realidade. Eu queria, assim, ouvir um pouco da experiência de vocês, do que vocês vivem, né? Até saiu uma decisão nova do STJ que proíbe a locação por temporada, seja por aplicativo, seja sem ser por aplicativo. Já veio depois acho que no começo dessa semana, se não me falha a memória, ou no final de semana recente, teve uma outra decisão que a Justiça passou para o síndico o direito de permitir ou proibir, né? Mas aí eu pergunto, né, queria que vocês passassem um pouco do conhecimento, da experiência que vocês vivem. Como que fica isso? É o síndico que decide, tem que levar para a Assembleia, é junto com o Conselho, depende da convenção, é o regimento interno que regulamenta, não é o que o STJ falou e é o que vale, pronto, acabou. Então eu precisava entender, eu sei que cada um a gente conversou previamente, eu sei que cada um de vocês vive uma realidade distinta, uns já trabalhou para condomínio defendendo a permissão da alocação por temporada, outros trabalham em condomínio proibindo a alocação por temporada, mas a gente precisava entender, assim, num cenário geral, como que fica essa questão, né? Porque acho que é a maior dúvida das pessoas, eu proíbo, eu legalizo, eu deixo, não deixo, isso é seguro, não é seguro, enfim, né? Então... Bom, Vinícius, eu já vou te interromper aqui, porque o meu posicionamento, né, e aí eu volto em relação ao posicionamento aí do STJ, né, eu acho que ele está equivocado, porque a gente pode sim existir, né, essa locação, porque a lei 8.245, ela prevê 3 tipos de locação. É a locação residencial, a locação não residencial e a locação por temporada. Ao meu entender, a locação, né, por temporada, ela não se confunde com o contrato de hospedagem. Por quê? O contrato de hospedagem,
ele vem com algumas questões acessórias. O que são essas questões acessórias? Serviço de quarto, café da manhã, roupa de cama. E a gente sabe que os contratos, né, de hospedagem, inclusive, que são utilizados, e aí a gente volta muito para o Airbnb, que eu acho que é um dos maiores veículos, né, que todos nós conhecemos. A gente sabe que não existe essa modalidade dentro desses contratos, né? Então, eu acho, embora tenha esse precedente do STJ, é uma decisão isolada, né? Não é uma decisão vinculante. Então, acho que a gente não tem que utilizar isso como baliza para todos os casos, né? E esse é o meu posicionamento geral, né? Não sei como os doutores têm se posicionado em relação a isso, mas vamos discutindo aí com o desenrolar dessa live. Se me permite, doutora, eu também tenho o mesmo entendimento, né? Eu acho que, assim como todas as matérias afetas a direito condominial, todas essas situações que envolvem disponibilidade do direito de propriedade, né, porque nós estamos aqui tratando de direito de propriedade na esfera, né, de fruição, porque você está ali dispondo do seu imóvel, né, ainda que cedendo uma posse ali em caráter precário, porque o STJ ele meio que alterou esse entendimento do contrato de hospedagem, passando a entendê-lo, interpretá-lo como se fosse um contrato de hospedagem atípico, né? Então, sem previsão legal. Então, foi uma maneira que eles encontraram de trazer essa proibição indiscriminada, né, para os condomínios e associações, mas que, particularmente, eu entendo que foge muito, né, da regra legal, porque nós temos ali uma previsão específica do contrato de locação por temporada, e para mim se caracteriza assim, né, como contrato de locação por temporada, e a partir do momento que você tem ali você tem regras condominiais que são dispostas ou pela convenção, ou pelo regimento interno, ou por regulamentos, né, específicos tratados ali, seja por meio de assembleias gerais extraordinárias, mas sempre observado o quórum, né, que a gente costuma sempre observar aí na realidade, que às vezes tem algumas normas postas que não observam os critérios legais e adequados, mas o que eu quero dizer é que são normas interna corporis, né? Então, você tem ali, você relega para os condôminos para que eles possam estar decidindo entre si como que deve ser feito. Se não tem uma regra, ou se já temos, né, sobre a nossa interpretação, já temos uma regra legal disposta na 8.245, trazendo sobre lei, sobre o contrato de locação por temporada, por que proibi-la, né? Então, acho que vai muito nesse sentido aí da ausência na ausência de legislação dispondo a respeito de uma matéria específica, não há como você proibir, né? Então, parte do mesmo princípio de que haveria um equívoco aí por parte do STJ. E ainda bem, né, só para finalizar aqui a minha fala, ainda bem que essas decisões elas ainda não tomaram ainda um contorno de decisões vinculantes, erga omnes, foram interpartes gerando efeito somente para aquelas partes que estiveram submetidas àqueles recursos, né? Então, torçamos para que quando houver, e certamente haverá, né, um debate a respeito dessa matéria com conotação erga omnes, né, que tem essa alteração do entendimento. Eu quero, o Paulo vai se manifestar aqui, mas eu queria até colocar um ponto, porque eu vejo muito se discutir o seguinte, que vem aquele entendimento que fala que as pessoas, o pessoal do STJ está vendo aquela situação seguinte, bom, mas se a convenção fala que o prédio é destinado para fins residencial, ponto. Segundo eles, entendem que já nesse sentido já barra todo o processo de locação por temporada. Por quê? Porque ele, até estou vendo aqui a decisão do que ele fala que a lei prevê que é possível aluguel por temporada, ou por diárias, ou, enfim, por longo prazo. A lei prevê isso. Só que no caso, quem aluga apartamento por diárias para pessoas diferentes,
A justiça está entendendo que isso retira o caráter de residência daquele imóvel. E aí passa a se configurar uma locação de hotelaria. Entendo que ali nem sempre nos casos tem o serviço de hotelaria, tipo arrumação, café da manhã, ou seja, almoço e jantar, que vários hotéis têm. Mas isso, acho que está vindo de frente com essa situação. E aí, baseado no que a doutora Aline falou, o doutor Lucas comentou, e esse posicionamento que está vindo do STF, né? Do STF, do STJ, aí eu trago agora para o Paulo, né? O Paulo tem uma realidade de um condomínio, que a gente discutiu sobre isso, que está nessa celeuma, né? É um condomínio que parece não ter característica para Airbnb, mas para locação por temporada, mas está aparecendo uma procura muito grande, tem gente alugando esses imóveis e também morando neles, então, sabe, estão alugando quartos e não o imóvel em si. Então, enfim, é toda uma situação delicada. Então, mas eu queria que o Paulo se posicionasse sobre o que vocês dois comentaram e trazesse já mais algum posicionamento acerca do assunto. Eu vou apenas complementar, né, algumas falas. Como o Vinícius falou, temos uma questão já recente de um determinado condomínio, que a moradora está utilizando o condomínio, né, o apartamento dela, para contrato de temporada pelo aplicativo. Só que ela está fracionando esse imóvel dela, ou seja, ela mora e um quartinho que não está sendo utilizado, ela está utilizando como locação. Na verdade, para mim, não se caracteriza uma locação. Se caracteriza, para mim, mais uma hospedagem, né? Que todo dia entra uma pessoa. Eu tenho um posicionamento um pouco diferente dos colegas, né? Não é que eu sou contra o aluguel temporário. O aluguel temporário, ele sempre existiu. Existir no aplicativo ou não, né? A forma que é conduzido pelo aplicativo que dificulta para os síndicos hoje o que é mesmo o contrato de aluguel. Se é um contrato de aluguel por temporada ou se é apenas uma hospedagem. Ou seja, os condôminos, eles entram no aplicativo, disponibilizam o apartamento e simplesmente, tal pessoa vai entrar no condomínio. Né? O que eu acho que já descaracteriza aí um aluguel por temporada. O aluguel temporada, ele exige uma formalidade, exige um documento por escrito, né? O que o aplicativo hoje não fornece. É bem específico a questão do aluguel temporada, que está lá na Lei 8245, só que eu gostaria de falar um pouquinho da hospedagem, para diferenciar o aluguel, né, com a hospedagem. A hospedagem hoje, ela se encontra lá na lei que fala sobre o turismo, na Lei 11.771 de 2008, ela fala assim: considera-se o meio de hospedagem os empreendimentos ou estabelecimentos independentes de sua forma de constituição, destinado a prestar serviço de alojamento temporário, ofertado em unidade de frequência individual e de uso exclusivo de hóspede. Né? Condomínio não é uso exclusivo de hóspede. Continuando, bem como outros serviços necessários aos usuários, denominado serviço de hospedagem, mediante a adoção de instrumento contratual tácito ou expresso e cobrança de diária. Né? Ou seja, não há um check-in no aluguel de temporada, isso há na hospedagem. O que eu vejo que o STF tem diferenciado é exatamente isso. A hospedagem, ela não está no contrato de aluguel, né, na lei do inquilinato. Ela está em lei bem diferente. Eu sou a favor do contrato por temporada, desde que haja uma formalidade, conforme a lei, né, mas não esse fracionamento de uma unidade residencial, de um condomínio com fins residenciais. Hoje, é muito específico, né, conforme os colegas falou, o STJ ele não pacificou o entendimento, apenas coube a decisão às partes naquele recurso, porque o Brasil é muito grande. Por exemplo, hoje nós temos um entendimento aqui, né, eu pelo menos tenho um entendimento que aqui em Goiás ou aqui em Goiânia não se tem muito lazer, hospedagem para lazer, hospedagem para temporada de chalés, etc. Tem, nas cidades do entorno. Agora, se a gente usar o mesmo entendimento para uma cidade litorânea, é bem diferente. Né? É bem diferente.
Eu não sou favorável à disponibilidade dessa hospedagem, pelo menos no meu entendimento. Eu entendo que o STJ acertou naquele caso, né, específico. Não adianta a gente chegar e falar assim que está pacificado, porque isso vai depender muito do regimento, da convenção. Tem até uma decisão do STJ que fala que, mas a convenção já estava pronta, os moradores não votaram, né? A convenção ninguém vota, praticamente, ela vota para alterar. Você já compra o apartamento e ele já existe a convenção definida pela construtora, né? E aí o STJ vem e fala, é um contrato a convenção. Você comprou sabendo da forma que seria e para que fim seria seu condomínio, seu apartamento. Hoje, em Goiânia, está tendo muitos apartamentos, né, muitos empreendimentos com flat. Flat já, para mim, já é um entendimento totalmente diferente de um apartamento, né? Já tem ali aquela, de forma transitória, né, de forma diária, pessoas de diversos locais do Brasil. Aqui em Goiânia, por exemplo, é mais para negócios, né? E eu concordo, né, com a decisão do STJ também, na hora que ele fala com a questão do direito de propriedade. Ele fala aqui, no julgamento dele, o direito de propriedade assegurado constitucionalmente não é só quem explora economicamente, né, que é o caso de um apartamento residencial, de seu imóvel, mas, sobretudo, daquele que faz dele a sua moradia e que nele almeja encontrar, além de um lugar seguro para a sua família e paz e o sossego necessário para recompor as energias gastas ao longo do dia. Se eu compro um apartamento, né, determinada pessoa compra um apartamento que ele tem na cabeça dele que é para fins residenciais, ele não vai concordar. Se ele quisesse para fins comerciais, beleza, né? Ele traria essa parte comercial e financeira para ele adquirir dentro da lei de locações, que é o contrato por temporada, mas ele tem que ser bem formatado, bem formalizado, e um contrato padrão, né, o que a gente está acostumado a ter. Eu percebo, né, e sou mais favorável, quem quiser comprar um apartamento, para exploração econômica, o flat é a melhor opção hoje, em Goiânia, pelo menos é o meu entendimento nesse momento. Eu entendo que fere, né, esse julgado e principalmente essa questão, essa necessidade de constar em convenção, ela fere sim o direito de propriedade, né? Porque, em regra, o proprietário do imóvel ele pode usar, gozar e dispor do seu bem, né, em se tratando de condomínio, nos limites da convenção. E se a convenção ela não proíbe essa locação por temporada, é possível sim a utilização, né, da plataforma Airbnb para alugar o apartamento, né? Então, seja o apartamento num todo, seja o quarto, né? Não sei se o doutor Lucas vai no mesmo entendimento que o meu, mas eu vejo que é por esse lado, né? Inclusive, eu até queria relatar um fato aqui que foi comentado aqui. O Robson comentou o seguinte, que a maior preocupação dos moradores é em relação à segurança, né? Rotatividade, pessoas estranhas de acesso em todas as áreas comuns do condomínio. Eu tenho caso de condomínio que tem uma característica totalmente voltada para o Airbnb, aluguel por temporada, apesar de ter mais da metade do prédio são moradores, residentes, mas tem ali uns 12, 20, de 10 a 20% de unidades que são locadas, né? Então, assim, é um condomínio que tem essa característica, que é voltado para esse cunho. Ele é ali nas proximidades do shopping, próximo de prédios comerciais, próximos de empresas, de acesso fácil ao aeroporto. A cidade, né, a Goiânia é uma cidade que tem muitos eventos, né, do sertanejo, tem de outros estilos musicais, mas tem com muita frequência de sertanejo. Então a gente vê muito acontecer, muita gente vem para esses eventos e fica. E nesse caso em questão desse condomínio que eu estou citando, existe toda uma regulamentação para esse tipo de locação por temporada. No começo foi turbulento, foi caótico, foi transtorno, hoje funciona muito bem. Mas é um
condomínio que tem essa característica e ele, na convenção dele, fala que ele é de uso misto, porque eu tenho flats e tenho salas comerciais voltadas para a rua. Então, ele já tem uma característica de uso misto. Aí encaixou no sentido, tudo. Mas foi muito turbulento. Mas com relação à parte de segurança, criou todos um procedimento, um protocolo, as coisas funcionam muito bem. A Márcia comentou também aqui o seguinte, ó, estamos sendo prestigiados por uma carioca. É a carioca. Eu falo que é a carioca mais goiana que tem, porque ó, Goiânia e para o Rio é tipo assim, é show de bola, mas ela é uma carioca que vem muito para Goiânia. Então, ela ainda cita aqui para gente que o Rio, predominante na Zona Sul, tem essa prática, né? E ela entende que não há serviço atrelado ao aluguel, então não altera o uso do imóvel. Mas, doutor Lucas, dentro do que o doutor Paulo falou, a doutora Aline escorreu também, o senhor ia falar e eu passei aqui para fazer a leitura desses comentários, fique à vontade. Não, eu acho assim que a opinião que expressa aqui em relação à discordância, e acredito que seja também a mesma linha de raciocínio da doutora Aline, é no sentido de que a ausência de previsão legal, né, em relação ao Airbnb, que realmente é uma questão nova, né, decorrente da economia compartilhada, que nós vemos aí outras espécies, né, além da questão do Airbnb, nós temos, por exemplo, hubs, né, de escritórios compartilhados, nós temos agora, né, mais recente, as cozinhas compartilhadas. Então, é uma nova realidade que decorre dessa situação de economia compartilhada em que as pessoas buscam economizar recursos, né, por meio da utilização, né, rotativa de um determinado espaço físico. Né? E, naturalmente, os efeitos práticos, né, e aí eu fujo aqui da parte jurídica, mas efeitos práticos, eles são extremamente danosos, né, para aquelas pessoas que convivem ali, que discordem, né, daquela situação posta. Então, quando você tem um condomínio eminentemente de natureza residencial, do ponto de vista fático, né, e aí esquecendo o lado jurídico, eu entendo perfeitamente quando chega algum condômino, ou então algum síndico e fala, olha, Lucas, a gente não está numa situação insustentável, chegam aqui hóspedes, né, por meio do Airbnb, deixa o som no maior volume, coloca 30 pessoas dentro do apartamento, e aí, o que eu vou fazer? Né? Eu concordo, né, em relação a essa questão da limitação do direito aí de utilização do Airbnb, mas eu concordo que ele seja feito da maneira adequada. E uma maneira adequada seria, por exemplo, a alteração do regimento interno, que, por exemplo, não demanda, né, via de regra, tem que analisar caso a caso, né, mas agora, desde que houve a alteração legislativa, que não demanda mais um quórum qualificado, que seria, por exemplo, para a convenção, são 2/3, né, dos condôminos, mas o regimento interno, em regra, né, você pode alterá-lo por meio de maioria simples. Então, é uma questão que, beleza, eu tenho um problema, eu tenho como resolvê-lo por meio, por exemplo, de uma alteração do regimento interno, né, que aí já mitigaria, por mais que eu entenda que seja a via mais adequada por meio da convenção propriamente dita, para não ter mais nenhuma discussão, mas assim, já mitigaria esses efeitos práticos, de ordem prática. Porém, eu acho assim, que proibir indiscriminadamente, né, e já atingir aí, diversos empreendimentos e as naturezas que são individuais de cada condomínio, porque existem condomínios que são à beira da praia, existem condomínios que são eminentemente residenciais num centro urbano, né? Cada um tem sua peculiaridade e ela deve ser respeitada, e é onde vem aí a teleologia, né, da legislação afeta a matéria de direito condominial, que é atribuir, né, esses normativos internos à definição dessas limitações. Ou seja, novamente a gente vem dentro de uma situação que a gente vê muito dentro do direito, né? Depende. Pode Exato. ou não pode? Depende, né? Então a gente sempre esbarra, a gente vê muita coisa, a gente esbarra nisso, né? Situação X, depende. Situação Y, depende. Então é tudo um caso de ser analisado. É claro que tem condomínios que não têm característica nenhuma voltada para isso, mas hoje a gente vê muito, está em crescimento, né, esses condomínios com os apartamentos bem pequenininhos, estilo estúdio, flat,
Então, isso traz aí essa possibilidade. Aí muita gente tem aquelas pessoas que compram o seu primeiro imóvel, compra nesse prédio, compra para morar, e aí tem outros que já vai lá e compra 5, 10 apartamentos, compra várias unidades como uma forma de investimento e ele já visa esse aluguel por temporada, né, essa locação dessa forma. Então é uma situação muito relativa que é o depende. Mas aí tem uma questão, me fizeram uma pergunta o seguinte aqui no WhatsApp. E se na convenção fala que é proibido aluguel por temporada, existe alguma forma de regulamentar isso? Ou é só alterando a convenção, falando que aí fica aberto e cada um segue o fluxo? Eu vou falar um pouquinho aqui. Pelas decisões do STJ, né, que a gente tem percebido, principalmente essa do Paraná e esse do Rio Grande do Sul, que foi mais evidente, na verdade, o que eu vejo pelo STJ, ele apenas está analisando caso a caso, né, bem específico. Se tem na convenção, se tem no regimento, e se o síndico não está atropelando, a administração não está atropelando a convenção com relação à aplicabilidade dessas restrições. Eu acho que não virou uma repercussão geral exatamente por isso, porque cada local é específico, cada condomínio tem a sua peculiaridade, cada condomínio tem o seu estilo e a sua convenção e regimento. Com relação a essa proibição, essa última pergunta sua, de contrato por temporada, eu acho que vai cair no mesmo tema do STJ. E ele vai analisar o caso. Se tiver na convenção, vai ser proibido, eu concordo que seja proibido. Só que é interessante o que a doutora falou, que aqui a gente tem um direito de propriedade, que é garantido pela Constituição. Só que também, no mesmo tema, a gente tem direitos garantidos na Constituição de quem não concorda com esse aluguel. A qualidade de vida, ao sossego, a privacidade, a segurança. Há um conflito de interesses dentro desses contratos, dentro dessas hospedagens. Falar um resultado exato aqui é muito complicado, né? Eu não sei o entendimento dos colegas. Logicamente que eles são favoráveis, igual eu falei para vocês. Eu sou favorável dependendo do caso, dependendo do empreendimento, dependendo da convenção, né? Porque, assim, a gente tem que observar a legalidade de regramentos, né? Não fugindo muito do direito constitucional, que ele é o pilar de tudo, para não ter abuso, né? Infelizmente, está tendo muito abuso de condôminos em não respeitar a convenção, em não respeitar o regimento. É onde vai parar no tribunal, né? Esse é, pelo menos, meu entendimento com relação a isso. Eu entendo que se, né, voltando à pergunta do Vinícius, né, que recebeu através do WhatsApp, se há proibição expressa da locação por temporada, aí a gente já debate, né, em outra situação, que aí eu entendo que se há essa proibição, aí não se pode, né, mesmo permitir que isso aconteça. Agora, se existe, a gente quer alterar, não vejo aí, seria alteração da convenção mesmo, 2/3, né? Todo aquele quórum que a gente precisa para essa alteração. Mas eu não sei se a pessoa ainda se ela está na live, se seria só isso, né? Se houver a previsão na convenção, eu entendo que realmente não há possibilidade, né, da utilização. Eu sigo a relatora. Os relatores, né? E aí, voltando-se no geral, o meu entendimento é que o STJ, com esses julgados, ele criou uma regra, né, que ela não está prevista na legislação. Não só nessa situação, como várias outras, né? Mas aí nós debatemos num ponto muito muito falado e assim, com divergências de entendimento, justamente porque criou-se uma regra distinta, né, do que está previsto na legislação. E acaba que, assim, a gente percebe, né, como eu disse anteriormente, a gente percebe muito esse depende, né? Cada caso é um caso. Acho que o
como que eu digo, o grande lance, o bacana da área condominial, né? E envolvendo o direito condominial também, é essa pegada, né? Que existe, sempre tem que estar muito bem amparado, está sempre estudando, sempre vendo todas as possibilidades, porque sempre os casos dentro do jurídico, ele envolve um depende, né? Claro que tem situações que não envolve um depende mais. Exemplo, a pessoa está devendo o condomínio. Será que eu vou receber? Vai receber, isso é fato. Isso não é um depende mais. Mas a forma de como isso vai ser conduzido depende de como você recebe rápido, você demora para receber. Então o bacana é isso, né? Que sempre tem essa interpretação de várias formas, onde você vai formando o conceito, vai formando situações, porque a vivência condominial, principalmente a gente que está na área da sindicatura, cada dia é uma novidade, né? Cada dia é uma situação diferente. Essa situação ela acontece em outro local de outra forma, e isso vai trazendo aí toda essa composição, esse contexto, essa forma de lidar. Mas eu acho que pode falar. Uma situação que aconteceu recentemente, né, em nosso escritório. Nós temos uma associação, enquanto cliente, né, Associação de Moradores de Residências Horizontais, que se localiza em um local um pouco distante, né, da cidade, e nós fomos contratados para a elaboração desse estatuto social, né, o novo estatuto social para esse empreendimento. E, assim, já estávamos em um estado bastante avançado, né, em relação à elaboração da minuta junto à diretoria, né, executiva. E assim que nós fomos repassar essa minuta para os moradores, o único detalhe, assim, que eu acho que foi a pedra de toque, né, para que pausasse todo o procedimento, todo o processo de aprovação interno, foi justamente a previsão do Airbnb. O pessoal pulou lá em cima, né? E aí eu tentava explicar, né, que na verdade eu precisava sugerir, enquanto advogado, eu preciso dar sugestões de problemáticas futuras. Eu não posso deixar omisso um documento a respeito de algo que hoje a gente sabe que pode lá na frente se tornar um problema talvez até incontornável. Porque às vezes se você pega aí, nós advogados sabemos bem, né, em relação à dinâmica, por exemplo, de juizados especiais cíveis, é muito difícil a questão, por exemplo, de recursos comportáveis em caso de instauração de uma discussão nesse sentido. E se você tem ali uma coisa julgada, eu preciso observá-la, né? Então, por que não, no âmbito interno, eu trazer essas problemáticas, poder resolvê-las, sentir ali qual que é a necessidade, no ambiente democrático, que é a Assembleia, eu poder aprovar aquela previsão regimental ou convencional e já dispor, né, a respeito de quais seriam as normas ali adequadas para aquela realidade daquele condomínio, daquela associação. Um exemplo, o cadastro tem que ser atualizado, eu vou aceitar o Airbnb somente por meio de contrato escrito, eu só vou aceitar se tiver uma pessoa ali ou por intermédio do condomínio da associação, ou por intermédio do próprio associado ou condômino, para que esteja mantendo um padrão de limpeza ali daquele imóvel, para que tenha uma ferramenta, por exemplo, de vigilância, uma câmera ali para saber se o ruído está sendo excessivo, né? Tudo, lógico, né, dentro dos parâmetros objetivos, né, e que não supere aí vedações legais, e assim, que possa já resolver aquele problema internamente, e não deixar isso ser judicializado. Acho que aí é onde entra o nosso papel, né, enquanto assessores, para que a gente possa ter uma atuação primordial nesses condomínios para pacificar esses interesses. E aí a gente sabe que é muito complicado, né, para contornar esses problemas condominiais, porque tem opiniões de todas as ordens, né, ordens e pessoas que às vezes não entendem nada e às vezes dão sua opinião, que são bem-vindas, mas às vezes não acabam somente aumentando o grau de ânimo entre as pessoas ali, mas que cabe a nós, né, essa pacificação. E é onde eu acho que entra o nosso papel. Inclusive a preventiva, né, doutor, no caso dessa sua situação. Exatamente. Eu acho que é a mais importante. Eu sempre falo que o advogado ele é muito
diverso, né? Ou seja, quando o cliente procura nós, né, a gente vai saber da demanda dele e saber mais ou menos o que ele quer e se ele tem aquele direito. Eu gosto muito de atuar no direito pensando na outra parte. O que ela vai falar? O que ela vai se defender? Quais que são os argumentos dela com relação à minha petição, né? Eu gosto de pensar e trabalhar sempre dessa forma. Essa questão condominial, ela é ampla, ela é diversa, né? É muito específica, assim, né? É diversa, mas específica a área condominial. O entendimento nunca vai ser um consenso, seja no judiciário, seja entre os advogados, vai depender de quem que a gente está defendendo. Seja na né? Assembleia. Seja na Assembleia, né? O que eu trago como argumento um pouquinho a proibição, logicamente dependendo da convenção, igual o Vinícius falou no início, os fins residenciais, né? Para fins residenciais. Quando lá o artigo 1º da lei do inquilinato fala lá, a locação do imóvel urbano regula-se pelo dispositivo nessa lei, né? Que vem a contrato de temporada, etc. Aí continuam regulados pelo Código Civil e leis especiais. Aí está lá, em apartes hotéis, residências ou equiparados, que prestam serviços regulares aos seus usuários como tais sejam autorizados a funcionar. Aí eu gosto de ir lá um pouquinho, olha lá, que sejam autorizados a funcionar. Aí eu gosto de pegar a Lei 11.771, que trata do turismo, ela fala um pouco sobre os meios de hospedagem. Para obter cadastramento, deve preencher licença de funcionamento, né? A Convenção de Condomínio Memorial Descritivo tem que constar o que é a previsão da prestação de serviço dentro dessa incorporação. Os documentos específicos que aquele empreendimento vai poder fazer. Ou seja, vai poder locar por temporada, vai ter hospedagem, vai ter a parte hotel, vai ter flat. A partir do momento que a gente pega um empreendimento ou compra um empreendimento, apartamento com fins residenciais, eu concordo com o desvirtuamento dessa parte de hospedagem que o STJ falou, esse contrato de hospedagem atípico, né? O que eu vejo que o pessoal se confunde que o contrato por temporada, ele estando no Airbnb, estando na lei ou não, ele é direito. A questão é que o contrato por temporada fala lá, prazo não superior a 90 dias, só que não fala o mínimo. Se confunde muito isso. A hospedagem ela pode ser por hora, pode ser por dia, pode ser por semana. Só que o contrato por temporada, ele não fala. Ele não fala se é o mínimo 5, se é o mínimo 30. O que se confunde muito as decisões judiciais, entendimentos de advogados diversos e administradora. O que eu entendo? Sendo um condomínio para fins residenciais, e se há fracionamento ou uma alta rotatividade que se equipara a uma hospedagem de hotel, para mim, aí já sou um pouco com o entendimento do STJ. O direito de propriedade ele não pode sobrepor o sossego e privacidade de algumas questões também, né? A partir do momento que uma pessoa compra um empreendimento sabendo que ele tem fins residenciais, mas por uma certa conveniência ou uma renda extra, ele começa a utilizar esses meios que hoje é disponibilizado por esses meios de aplicativo, eu acho que ele já está infringindo o direito do seu vizinho, né? Nós temos também no direito civil o direito de vizinhança. A gente não pode fazer tudo o que nós queremos. A gente tem que respeitar também o direito de vizinhança. E o condomínio, ele é vizinhos, né? Condomínio, você está com 4 vizinhos ali quase dentro da sua casa, né? E funciona dessa forma. E os condôminos hoje, eles atuam de acordo com a conveniência dele, não do condomínio. Ele quer atuar de acordo com a conveniência dele. Muitas das vezes, eu já vi em assembleia, um condômino reclamar até falar chega de um determinado tema. Só que passou 2 semanas, ele precisou daquele tipo de reclamações que ele fazia e ele passou a concordar. Por isso que é muito relativo. Condomínio é entendimento diversificado demais. Verdade. O STJ... Eu volto aqui, só para, assim, eu volto lá no início da minha fala, que quando
quando o STJ ele menciona, né, um contrato atípico, eu acho que assim ele está, não existe, não há que se falar em contrato atípico de hospedagem, É, justamente porque nós sabemos que o contrato de hospedagem ele implica numa prestação de serviços, né? Acessórios, que aí eu volto lá, que é o café da manhã. A gente sabe que nessa modalidade de locação por temporada, pelo Airbnb, não tem café da manhã, não tem serviço de quarto, né? Que são as camareiras que vão arrumar, não tem troca de roupa de cama, né? Isso aí Então, por fica isso que. de quem está disponibilizando, né? é. Quem disponibiliza que oferece ou não esse tipo de serviço agregado. Eu já tive, a gente já ficou em hospedagem através do Airbnb em cidade litorânea. Não tinha café da manhã, almoço e nem jantar, mas tinha lá troca de toalhas, tinha arrumação de quarto se a gente quisesse, tinha todo esse serviço. Porém, era um condomínio voltado totalmente para locação, né? Tem moradores? Tem, mas é um índice muito pequeno, que é o contrário do que acontece hoje na nossa região, né? Que é um índice de morador muito grande e um índice muito pequeno de locação por temporada. Já nesse local era o inverso, era um índice muito grande de locação por temporada, ou por finais de semana, ou por 2, 3 dias, enfim. E tinham pessoas que moravam, mas é um índice muito pequeno. Então sempre volta naquela situação, né? Depende, cada caso é um caso. Falar que é uma regra geral é muito complicada. Claro que existem empreendimentos. Uma pessoa não vai, por exemplo, numa aldeia do Vale alugar uma casa por temporada. É totalmente surreal. Mas um empreendimento onde tem um flat, onde tem esse tipo de empreendimento, fica mais fácil. Então, eu acho que uma situação que vai depender de cada caso é um caso. Bom, de toda forma, pessoal, nós estamos aí. Acaba que a gente passou aí um pouco do nosso horário, né? Já falamos bastante aqui o que a gente queria abordar e trazer para vocês. Porque Acho que tá meio. muito complexo. É um tema muito complexo, isso tem assunto para várias e vários encontros, né? E eu queria passar para cada um de vocês aí. Eu acho que o Dr. Lucas teve que fazer um atendimento aqui rapidinho, mas acho que ele está na live, a doutora Aline também. Mas eu vou passar para vocês, para a gente vocês fazerem as considerações finais, para a gente fazer aí o nosso encerramento. Passar para você, Paulo. Você está com a tela conosco aqui. Vinícius, eu agradeço o convite, né? É um tema difícil, né, de se resolver, não é fácil, né? Eu agradeço o convite, né, do Manhã Condominial, espero estar participando de outros temas muito importantes da área condominial. O escritório fica à disposição de quem estiver assistindo a live, né, e também dos colegas, né, porque assim, muitas das vezes eu sempre falo para os advogados, quem está no litígio não é nós advogados, é os clientes, né, nossos colegas, né, um dia nós pode estar trabalhando junto. Mas a área condominial me fascina, me assusta também, tá? Alguns comportamentos, mas é isso. Essa parte do contrato de aluguel por temporada, ela não vai acabar, ela não vai ter uma pacificação. Eu acredito que o STJ não vai pacificar esse entendimento através de súmula vinculante, não vai. Ele vai olhar cada caso, cada cliente, cada condômino, cada condomínio. Então, isso vamos levar muitos anos ainda. Tá? Estamos em plena evolução nessas partes desses aplicativos, que é para facilitar a vida das pessoas hoje, mas é isso. Agradeço o convite, fico à disposição de todos e agradeço também aos colegas pela participação e debate. Bom, queria agradecer também a oportunidade. Tive que sair rapidinho aqui da live, porque tem uma reunião, tinha já avisado até o Vinícius, né? Estamos a caminho lá de Anápolis, o Dr. Caio está até comigo aqui,
Mandar um alô. Um abraço, Olá, doutor Paulo. tudo bem, doutor? Então, muito obrigado, viu, Vinícius? Muito obrigado, doutor Paulo, doutora Aline, pela participação. Foi excelente, acho que foi um debate extremamente técnico, né, em que pudemos abordar aí diversas situações, né, que certamente vão ser enfrentadas tanto pelo STJ como pelos tribunais estaduais, né, de maneira mais profícua, mais aprofundada, e torçamos para que tenhamos pelo menos uma segurança jurídica um pouco maior, né, porque hoje a situação é realmente preocupante para nós que atuamos, né, nessa seara, porque quando um cliente nos pergunta, né, nós realmente, a única resposta que nós temos é o depende. Não temos outra assertiva. Mas muito obrigado, viu? Também agradeço, Vinícius, pelo convite, né, do nosso escritório, poder participar nessa manhã da Manhã Condominial. Agradecimento também aos meus colegas, né, um prazer estar aqui debatendo com vocês. Colocar à disposição, eu acho que foi um debate, como o doutor Lucas falou, muito técnico. Acho que isso eu até vi aqui nos comentários que são debates como esses que nos acrescentam, né? E realmente eu acho de extrema importância tudo isso, né? E agradecer a sua disponibilidade sempre estar trazendo isso para o nosso setor, Vinícius. Mais uma vez, muito obrigado. E eu fico à disposição aí também aos demais para qualquer esclarecimento e trocas de ideias também. Igualmente. Pessoal, obrigado a todos vocês, valeu demais. E daqui a pouco essa live vai estar publicada aqui no Instagram, lá no YouTube e também disponível para ouvir no Spotify. Obrigado a vocês, valeu. E em breve nós vamos estar todos de volta, ou misturados, separados, cada um com um tema para a gente falar, porque a área condominial, junto com o direito condominial, é assunto que não acaba mais. Isso aí é fato. Com certeza. Valeu, pessoal. Obrigado a todos. Um abraço. Até mais. Valeu. Tchau. Obrigado. Tchau. Com Deus. Foi boa a live.